Nome: Qinsi King Yuashi. Origem: Bli. Gênero: masculino. Poderes e habilidades: super força, velocidade, durabilidade, resistência, agilidade, voo. Especialista em Hirenkyaku, técnica de aprimoramento de velocidade. Feitos: força. Yuashi foi capaz de parar com o braço o ataque de Zaraki facilmente, e Kenpachi era capaz de cortar prédios como se fossem papel. E lutando com Ichigo, o choque de sua Reiatsu foi capaz de derrubar vários prédios ao seu redor. Por PS, Yuashi é superior ao Zaraki Shikai com tapa-olho que cortou em pedaços o meteorito de Grummy que ia destruir todo o Seireitei. O tapa-olho nerfa o poder de Zaraki devorando sua Reiatsu para que ele não possa lutar no seu máximo. Yuashi também foi capaz de submeter Ichigo facilmente em termos de força bruta quando ele estava usando sua Bankai. Após despertar o All Might, ele foi capaz de se igualar com Ichigo na sua verdadeira Shikai. Esse Ichigo já era mais poderoso que na sua forma Dangai segundo Yuashi. O mesmo Ichigo que podia parar com a mão nua espada de Aizen que o efeito colateral foi capaz de amassar grandes terrenos do chão onde estavam lutando. E também o Ichigo que podia fazer sumir montanhas só com o vento de seus cortes. Após Yuashi adquirir o poder do rei espiritual, ele simplesmente tratou Ichigo como saco de pancada mesmo Shinigami tendo libertado seu poder total, velocidade. Foi capaz de reagir facilmente ao ataque de Ichigo com sua Shikai real que era superior à sua forma pós-Dangai. Ichigo Dangai foi capaz de facilmente dar blitz no Aizen na sua terceira forma de evolução do Hogyoku, sendo que o Aizen na sua forma base foi capaz de superar a velocidade de todos os capitães e Vizards. Ichigo foi capaz de humilhar as garotas Sterniter incluindo a Candice cujo poder era manipular os raios naturais. Ao mesmo tempo Ichigo com Shikai verdadeira brinca e sem esforço foi capaz de reagir aos raios da Candice. Levando em conta que a Bankai é 5 vezes ou 10 vezes o poder do Ichigo, Yuashi que superou e esmagou a velocidade do Shinigami facilmente até mesmo quando ele combinou seu poder Olou com sua Bankai. E com isso sabemos que Yuashi é facilmente 10 vezes mais rápido que um raio. Resistência. Na forma base Yuashi foi capaz de sair ileso de um Getsuga Tensou do Ichigo a queima-roupa. Levando em conta que o Ichigo apenas como efeito colateral de libertar sua Bankai foi capaz de destruir uma dimensão de bolso do tamanho da cidade de Karakura. Após despertar seu All Might, o Yuashi saiu ileso do Getsuga Tensou do Ichigo que estava com sua Shikai verdadeira. Também saiu com leves danos do ataque da palma dos Myohi, que tinha força suficiente para mandar ele a mais de 4.000 km. Yuashi foi capaz de parar com a mão no Getsuga Tensou do Ichigo combinado com seu Gran Rei Zero. Uma técnica forte o bastante para distorcer o espaço. E também foi capaz de destruir o castelo de Las Noches. Um castelo tão grande que leva 3 dias para ir de um lugar para o portão. Poder destrutivo. Yuashi é o único Quincy capaz de controlar o poder da Bankai mais poderosa de Bli Shazanka no Tachi. Como ele mesmo diz para o Yamamoto, o único que pode controlar o poder dessa Bankai é ele. Essa Bankai é poderosa o bastante para desintegrar toda Soul Society. A Soul Society é o outro lado da moeda do mundo humano. Observação. Antes de que venha alguém dizendo que o Yuashi é multiplanete pela citação de que ele ia destruir os 3 mundos e criar um novo mundo do nada. Ele não ia fazer isso com seu próprio poder. Como Yuashi explica para o Ichigo, o trabalho do Rei das Almas não era sustentar os mundos e sim o caótico balance das almas. Sem sua presença o balance seria destruído, nem mesmo o ciclo da reencarnação iria impedir isso. Não era seu poder destrutivo que estava destruindo os mundos. Isso funcionava como uma engrenagem que mantinha tudo em equilíbrio como um prato de comida pendulando de um pequeno pau. Se um lado está mais pesado que outro a comida se combina e tudo cai. Isso era o que Yuashi estava fazendo no final. Ele estava destruindo a divisão de almas para unificar todos os mundos num único só, onde a morte e a vida fossem uma só entidade. O mundo original que existia antes de que o rei e os 5 antepassados das casas nobres o dividissem em 3. A destruição dos 3 mundos no caso é o efeito colateral do desequilíbrio da balança, e não o poder dele. O The All Might, uma vez que ele abre seus olhos, ele pode ver o futuro e tudo que ele viu no futuro, ele pode compreender e todas as habilidades se tornam suas aliadas. Assim ele se torna imune aos poderes de seus oponentes. Depois na luta final contra Ichigo ele explica detalhadamente como funciona seu poder. Sobre Yuashi, o seu poder é o The All Might, o Todo-Poderoso ou aquele que tudo sabe. Esse poder permite que ele mude o futuro visível aos seus olhos. O futuro não é uma estrada em linha reta. Nesse caso, não tem como prever o futuro exatamente porque o futuro não é exato.
O futuro é um conjunto de caminhos que levam para diferentes pontos. Existem várias ou infinitas linhas temporais diferentes que levam para um mesmo destino e para destinos diferentes. E o Watt tem o poder de enxergar todos esses caminhos, todos esses futuros. Então, se o Watt pode ver tudo, ele pode se precaver contra tudo certo, errado. Pensa, como seria possível se precaver contra todas as possibilidades? Isso só seria possível se o futuro fosse uma linha reta. Mas não é assim. Então é impossível. Para corrigir esse problema ele usa o All Might, que é a habilidade que permite ele escolher um futuro. Na luta contra Ishibei, o monge desenhou um selo e disse que Iwate não passaria por ele. A resposta de Iwate é que o monge morreria 3 passos antes disso. À primeira vista parece que foi uma previsão do futuro e realmente foi. Mas isso significa que estava determinado a derrota de Ishibei? Não, essa era uma das várias probabilidades. Porém, em determinada parte do combate Iwate despertou The All Might, assim ele mudou o futuro, fazendo com que sua visão se tornasse realidade, fazendo os restos mortais do monge cair 3 passos antes do selo. Outro exemplo você tem na luta contra Ichigo. Ichigo é protegido pelo escudo de Orihime, porém Iwate viu um futuro possível onde ele conseguia cortá-lo, e o escudo não estava lá. Então ele trouxe esse futuro para o presente. Outro exemplo, ele fazia o Ichigo cair em armadilhas independentemente de onde ele pisasse. Além de outras coisas, ele usou esse poder para quebrar a Bankai do Ichigo. Eles estavam numa linha temporal em que a Bankai do Ichigo estava intacta. Porém, ele mudou o futuro para uma linha temporal onde a Bankai do Ichigo estava quebrada. Por isso que ele quebrou a espada dele sem se movimentar. Ele quebrou ela através do futuro. E como Iwate explica nesta skin, mudar o futuro é simplesmente pular de um grão de areia para o outro. Qual é o poder do The All Might? Sim, é mudar o futuro. Então isso quer dizer que o Iwate só pode mudar o futuro dependendo de seu próprio poder e das suas capacidades. Não podemos andar por aí dizendo que ele pode derrotar seres universais ou ficar imune a hacks como manipulação da realidade, do tempo, etc. Já que ele simplesmente não mostrou alcançar tal nível. E isso sem esquecer que existem 2 jeitos de vencer o Iwate. Um é tendo 100% de chances de vencê-lo, e sem algum futuro que você perca. Exemplo: se você é muito superior ao Iwate em poder e velocidade, isso dá você 100% de chances de vencer ele em todos os futuros, assim fazendo ele não poder mudar o futuro, já que em todos ele perde. E o segundo jeito é com ilusão. Aí tem umas exceções como Hades, que pode simplesmente usar a divina vontade, ou Simbad e Cronos, que fazem a mesma coisa que Iwate, porém em escala maior.